A paz do Senhor Jesus, com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui em nosso canal para trazer palavras de Deus para o seu coração, ensinamentos, também tirar dúvidas, esclarecendo algumas dúvidas que muitas vezes surgem em tempos de isolamento social. Há muito tempo de você meditar na palavra, de ouvir mensagens, também ouvir algumas coisas que não são muito salutares à vida espiritual. Então, algumas pessoas, alguns irmãos têm nos abordado, feito perguntas acerca de alguns temas, e nessa oportunidade eu queria, juntamente com você, trazer esclarecimento acerca desses temas. Um dos temas que mais tem sido comentados e estavam aí circulando nas redes sociais era quanto o cabelo na Bíblia, né? Isso é algo que nós nem iremos discutir acerca de um assunto como esse, tendo em vista que foge completamente toda e qualquer ação de um cristão que conhece a palavra do Senhor. Nós observamos que a Bíblia jamais iria nos levar a um estado de qualquer ato de feitiçaria, de bruxaria, né? Feito por um cabelo encontrado dentro das páginas da Bíblia, fazendo um chá para tomar e se autoimunizar. Então isso realmente foge toda e qualquer circunstância de discutirmos. Eu diria que isso é uma heresia das mais fúteis que poderíamos estar discutindo, abordando. Bem como também os vídeos que circulam na internet dos 3 dias e 3 noites de trevas, né? Nós procuramos sentidos para que isso venha realmente ocorrer, acontecer, né? E também observar que os demônios irão bater nas portas das residências com a voz de pessoas da família para pedir para entrar, né? Então, quem foi que já viu espíritos pedirem permissão para entrar ou deixarem de entrar em qualquer que sejam os ambientes, mesmo que a minha, a sua casa, os nossos lares sejam cobertos pelo poder do nome de Jesus? Nós sabemos que as entidades espirituais, elas têm em todos os aspectos, embora que elas possam ser expulsas no nome de Jesus, mas elas não têm nenhuma situação de serem presas dos lados externos ou internos de qualquer que seja a residência. Então isso nós não vamos discutir, não vamos trazer, apenas trazendo luz acerca desses questionamentos, mas alguns questionamentos que são muito mais plausíveis de podermos discutir. O primeiro deles que nós observamos é quanto às questões dos chamados cultos online, né? Cultos online. Não estou aqui para polemizar, para trazer qualquer aversão ao fator de igrejas, né? Nossa igreja ou qualquer igreja esteja fazendo esse tipo de culto, mas para mim, nós observando na palavra de Deus, nós vamos ver que o culto online ele não é uma figura da mesma essência do culto presencial. Nós podemos ver alguém citar Romanos 12, apresenta os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou até mesmo também citando 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17, onde fala que nós somos templos do Espírito Santo. Mas a questão não é ser ou não templo do Espírito Santo. A questão é a ação da comunhão, do ajuntamento para a prestação verdadeira de um culto a Deus no templo. Se nós olharmos desde o princípio, quando Deus determinou a construção do templo por Salomão, a Bíblia diz que Salomão construiu todo o templo e posteriormente ele invocou a Deus para que a sua presença se fizesse necessária ali naquele lugar. Então, nós podemos transmitir sim uma mensagem, podemos gravar sim uma mensagem, podemos até participar de maneira indireta dessa transmissão, mas jamais isso será um culto verdadeiro de adoração ao nome do Senhor. Até porque, como cristãos, nós não estaremos isentos e podemos sermos proibidos, não irmos ao templo e temos que fazermos as nossas devoções em casa. Isso é algo completamente distinto. Você fazer o seu culto doméstico, você ter o seu momento devocional, você orar, ler a palavra de Deus, isso é algo distinto. Eu fico imaginando em uma residência onde só o filho é cristão e os pais não são. Eu fico pensando no lugar onde a esposa é cristã, evangélica e o restante da família não é. Como essas pessoas irão se reunir para prestar um culto em seu lar, um culto doméstico? Então, existem algumas coisas que nós não podemos tentar justificar para criarmos outra situação. Há tanto tempo que os líderes evangélicos têm tentado,
levar a consciência a muitos cristãos que se dizem desigrejados, que não têm igrejas, que não precisam de igreja, e hoje nós não podemos criar uma situação para demonstrar, né, aquilo que as pessoas de maneira errada têm anunciado e têm feito. Então, eu mais uma vez digo que não sou concordante da ação de dizer que um culto online ele está suprindo a necessidade da igreja. Não, ele não está suprindo. Você pode até ouvir a mensagem, ser edificado pela mensagem, mas ele não é um culto o qual está prescrito nas Escrituras para a vida da igreja. O salmista, no Salmo 122, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a igreja do Senhor, ela não foi construída, o templo do Senhor, ele não foi construído para estar vazio, ele não foi construído para ficar de lado, ele foi construído com as doações, com as ofertas dos irmãos, para que lá nós estivéssemos reunidos para adorar e enaltecer o nome do Senhor. Dessa feita, nós podemos acrescer o fato, né, do chamado culto de Santa Ceia. Algumas igrejas têm aí tentado fazer com que essa ação seja realizada através dos cultos drive-thru, através de ceias transmitidas online, as pessoas em casa fazem o seu momento de receber, mas não é isso que a Bíblia também ensina. Peço perdão se ofendo alguém por pensar diferentemente de mim, mas pela Bíblia Sagrada, a Bíblia ela nos leva a dois entendimentos. Pegando o próprio texto que as Escrituras traz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, o primeiro, quando Paulo ele vai dizer, quando vos ajuntais, então não é separado, não é em casa, não é de qualquer maneira, né? E outro fator, quando Paulo ele fala, isso no versículo 17, primeiro texto, versículo 20, ele diz que quando estivermos no mesmo lugar, né? Pegarmos deste pão, né, deste cálice. Então, ele fala da mesma evidência comum para que todos participem. Podemos sim, né, estar ao templo, fazer de maneira ainda um pouco esvaziada, com poucas pessoas, ministrar, e as pessoas de maneira ordenadamente estarem ali para participar desse momento. Mas fazer um culto separadamente e ordenar este sacramento, eu creio plenamente pelas Escrituras que estamos levando as pessoas a se distanciarem do templo de Deus, de estar em comunhão, de evidenciar algo que é tão especial para a vida da igreja. E nem preciso mencionar a questão, né, de batismo online. Isso foge toda e qualquer ação do que é a ordenação do batismo, a preparação do batizando, né? A necessidade da profissão de fé, o ato ministrado pelo sacerdote. Não, mas você pode ministrar, tá lá na piscina e quando ordenar você desce as águas, ou você fica lá com o seu cálice de água, quando ordenar você coloca por aspersão em sua cabeça. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Então não vamos tentar abrir uma porta, né, de algo que não está escrito. Nada nos impede, meus queridos irmãos, de passarmos 1 ano, 2 anos, 3 anos sem tomar Santa Ceia. Não é o caso, mas a igreja perseguida, outras igrejas na Europa, em outros lugares, tem situações em que eles não têm, como nós no Brasil, a situação de mensalmente tomar a Santa Ceia. Então não há nenhum pecado não tomar ceia. Assim, pecado em nós fazermos de maneira errada aquilo que está ordenado nas Escrituras Sagradas. Então, tomar Santa Ceia ou fazer um batismo de maneira a qual estão tentando fazer só cria ainda mais o sentimento no coração daqueles que se dizem que não precisam da igreja, que podem ser crentes em casa e darem base para tudo isso. Então, meus amados irmãos, que possamos estarmos refletindo na palavra, não usemos o tempo de dificuldade, o tempo de problema, para criarmos nenhuma situação que seja desconfortante para a vida de comunhão da igreja. Então, que Deus nos abençoe. Espero ter respondido a algum dos aqueles questionamentos que têm chegado para nós. Se você tem algum assunto, se você tem alguma pergunta, pode usar o nosso próprio canal, deixe a sua palavra, faça o seu questionamento, dê o seu like, né? Dê o seu dislike, porque na verdade eu não sou nenhum dono da verdade, apenas é uma reflexão bíblica que trago para que possamos realmente analisarmos o que estamos fazendo. Então Deus abençoe a todos. Já quero agradecer aos que estão inscritos no nosso canal. Os que ainda não estão inscritos, pode se inscrever, é só você clicar aí em inscrever, também tocar no sinozinho e fazer com que o nosso canal cresça para abençoar a sua vida mais e mais. A paz do Senhor Jesus, todos sejam abençoados em nome do Senhor.